Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma brisa tranquila e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nínice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém. Eu creio que muitos aqui, ou a grande maioria, conhecem esse texto. Nós temos aqui um texto que fala de um grande profeta, o príncipe dos profetas, o maior profeta de Deus, e vivendo um momento muito difícil, talvez o pior momento da sua vida. O Antigo Testamento faz menção de dois homens valorosos: Moisés, que foi um grande mediador, ele falava de Deus ao povo e do povo a Deus, se colocou entre Deus e o povo; e Elias, que foi um grande profeta que recebia a palavra de Deus e profetizava ao povo da sua época. E nesse texto nós encontramos Elias acometido de uma profunda depressão. Elias está deprimido, podemos dizer, no último estágio da doença, porque ele pede a morte, acometido de uma depressão profunda a ponto de desistir da vida, pediu a morte dizendo: Basta. E nós temos aqui diante de nós Deus curando este profeta da depressão. Não quero chamar a sua atenção para a doença em si, não sou a pessoa mais indicada para trazer aqui um tratado sobre depressão, não me sinto qualificado, mas quero chamar a tua atenção para nós analisarmos Deus agindo na vida do doente, do depressivo, sem
entrarmos nos muitos caminhos que nós poderíamos meditar sobre a doença. Sei também que hoje em dia já não é como algum tempo atrás, quando se falava de depressivo ou de depressão, muitas questões ficavam sem respostas, porque ultimamente a imprensa, a televisão, a mídia, o rádio, as revistas, os jornais se ocuparam tanto do texto que você encontra bastante informação na mente de qualquer pessoa sobre este mal devastador dos nossos dias. Mas também é verdade que se temos bastante informação, você não encontra muita gente falando a mesma coisa. Nós não encontramos as pessoas trazendo, às vezes, informações coesas na mesma direção. Muito se fala sobre isso. Eu não quero ser mais um a falar mais alguma coisa. Eu quero simplesmente me ater à vida de um homem de Deus, um valoroso homem de Deus, que experimenta no momento difícil da sua vida a depressão no seu último estágio. Quando ele está depressivo, Deus lida com ele, Deus trata com ele, Deus fala com ele. E como eu creio que a palavra, como ela mesmo diz, tudo que dantes foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Eu creio que a palavra de Deus tem esse poder de ser vigente, de ser atual, de ser como um pão quente que acabou de sair do forno. Eu creio que nós vamos encontrar aqui resposta para a nossa vida, para muitas situações que talvez você esteja vivendo hoje, ou vivenciará amanhã, ou viveu ontem na sua vida. Se você procurar o dicionário e procurar o que é depressão, diz que é o ato ou efeito de deprimir-se. Deprimir quer dizer abater-se física ou moralmente, debilitar-se, enfraquecer. Não creio que essa definição pura e simples resolva o problema de alguém, mas é isso que o dicionário diz. Na Bíblia nós encontramos no versículo 1 os sintomas invisíveis da doença. Digo invisíveis porque os sintomas da depressão não é um hematoma, não é um sangue sendo derramado, não é um osso quebrado, não é um traumatismo qualquer. São sintomas invisíveis. O versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Se nós fôssemos procurar na nossa vida os sintomas, ou seja, o que antecede este mal, que tanto assusta, que tanto destrói vida nos dias de hoje, nós íamos perceber claramente que acontece na nossa vida como aconteceu na vida de Elias. Sabemos também que são muitas as causas. Você deve ter alguma informação: causas orgânicas, emocionais, estresse, insônia, perdas, traumas emocionais, enfim. Muita coisa pode acontecer no seu físico, ou na sua alma, nos seus sentimentos, e a partir daí aparecem os primeiros sintomas, os invisíveis sintomas da depressão. Mas sem entrar nesses corredores dos traumas, se físicos, orgânicos ou emocionais, o que nós sabemos é que em toda a vida onde essa doença se aproxima, nós encontramos ali fatos reais ou presumidos que resultam numa radical mudança de vida. Vem por muitos caminhos, mas submete, arrasta a vida para uma radical mudança. Veja o que aconteceu com Elias. Se você ler os capítulos que antecedem o capítulo 19, você vai encontrar Elias vivendo uma vida de glória. Elias, Deus estava operando na vida dele poderosamente, e ele realizou milagres. Ele socorre uma viúva com um milagre, aumentando o azeite, aumentando a farinha. Elias ora a Deus e os céus se fecham e não chove mais. Elias vê o povo cocheando entre dois pensamentos, entre se Deus é Deus ou se os profetas do paganismo, os profetas de Baal eram Deus. E ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se Deus é o Senhor, então segui-o. Vocês precisam definir. E ali naquela dúvida, naquele misticismo, se Deus era o Senhor ou se os profetas de Baal eram o Senhor, ele desafia 450 profetas sozinho. E esses homens violentos, armados, aceitam o desafio, e Deus dá uma tremenda vitória para a vida de Elias. Ele repara o altar, ele olha para o céu, ele levanta as suas mãos, ele fala a Deus, e no falar da sua oração, no abrir da sua boca, fogo cai do céu e consome o altar, consome o holocausto,
E você vê Elias ali no momento de glória, numa carreira ascendente ministerialmente falando, Elias vivendo o melhor momento da sua vida. Mas quando termina o capítulo 18 e entra no capítulo 19, diz que o rei e a rainha tomaram conhecimento dos feitos de Elias, de como Deus havia prosperado a sua vida, o seu caminho abençoado. E a partir do momento que eles tomaram conhecimento, imagine o poder de um rei na época, eles juraram Elias de morte. E agora nós encontramos Elias, que até o capítulo 18 tem uma vida próspera, feliz, vitorioso, cheio de milagres. No capítulo 19 ele já é odiado, perseguido, jurado de morte. E agora, nessa mudança radical de vida, ele perdeu muita coisa, ele se sente só. Ele se sente desamparado, ele se sente abandonado, ele se sente completamente frustrado. A sua vida passa por uma mudança tão radical que ele se perde nos seus pensamentos. Nós sabemos que muitos neste momento fazem muitas coisas. Talvez no melhor momento da sua vida, quando você se preparou para uma situação e se encontrou com outra, quando você perdeu alguém, quando você perdeu alguma coisa, quando alguma coisa aconteceu e de repente, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma percepção da sua parte, quando você vê a sua vida é arrastada para uma mudança radical. Talvez por uma perda física, por um parente, por um problema sentimental, por um problema espiritual, enfim, eu disse, são muitos caminhos que este mal se aproxima de uma vida e de repente arrasta ela sem o seu consentimento, sem a sua aprovação, sem a sua decisão, para uma mudança muito radical. E neste momento, quando esses sintomas invisíveis começam a aparecer, é quando a pessoa começa a se questionar: por que me sinto assim? Por que me sinto arrastado? Por que me sinto roubado? Por que me sinto puxado para uma situação que eu não quero viver, que eu não quero conviver com ela? Mas a mudança é tão forte, ela é tão radical, ela é tão inesperada, ela pega a pessoa tão desprevenida que quando ela se vê, ela está sugada por uma situação. E ela começa a viver uma situação, como eu disse, muitos neste momento fazem e falam muitas coisas. E aí você vai encontrar alguém dizendo que isso não existe, que isso é coisa da cabeça das pessoas. Outros se culpam, outros condenam, outros ignoram, outros desistem, outros questionam e outros fogem. Dificilmente você vai encontrar duas pessoas andando pelo mesmo caminho. Por quê? Porque o problema é tão forte, porque a situação é tão violenta na vida da pessoa, que ele não encontra norte, ele não encontra rumo, ele se vê no meio de um vendaval. É uma mudança muito brusca. Elias estava no momento sendo meio Deus, e no outro momento ele já era meio demônio, caçado, jurado de morte. No momento muito prestigiado, no outro momento sem prestígio nenhum. No momento muito rico, no outro momento muito pobre, um fugitivo no deserto, sem nenhuma companhia. No momento cercado de admiradores, no outro momento gente procurando a sua vida para tirá-la. Como conviver com mudanças tão radicais na vida? Se de repente você experimentou, está experimentando ou pode experimentar numa manhã, neste momento nós vamos perceber que esses sintomas invisíveis se apresentam na nossa vida porque nós começamos, através de fatos reais ou presumidos, a decidir ou a pensar como reagir agora a uma mudança tão brusca na nossa vida. Olha no versículo 2. Versículo 2, então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu com a tua vida como você fizeste a cada um deles. Elias havia acabado de dirigir uma oração a Deus, e por causa da sua oração, Deus ordenou que não houvesse mais chuva. Olha que tremendo momento da sua vida. Mas nisso chegou a notícia lá no palácio que ele havia destruído os 450 profetas do rei, profetas de Acabe, rei Acabe. E a rainha falou assim: olha, não importa o que vai acontecer comigo, os deuses façam comigo o que eles quiserem. Se amanhã, 24 horas, a estas mesmas horas,
eu não fizer com você e com a sua cabeça como você fez com a deles. Neste exato momento, no versículo 2, nós já não encontramos mais os sintomas, mas encontramos a doença. Diz o versículo de número 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Se eu te perguntasse, você vivendo este melhor momento que Elias estava vivendo até no capítulo 18, você pediria a morte? Você desistiria da vida? Não. Mas antes de chegar à depressão no seu último estágio, veio os sintomas invisíveis, ou seja, uma mudança muito brusca na sua vida. Uma perda muito grande. Perda de prestígio, perda financeira, perda de relacionamento, atingido na alma profundamente. Ele agora adoece. Por que eu estou dizendo que ele adoece? Porque a Bíblia diz temendo. Temendo é um sentimento, e sentimento é algo da alma. Sua alma sentiu o golpe. O seu homem interior, o valente profeta, sentiu a pancada do momento que ele estava vivendo, da mudança, e agora o grande soldado, perseguido, ameaçado, só, atribulado, o grande lutador começa a teorizar a sua derrota. E começa a desistir da sua vida. O temor, o pânico, o pavor toma conta da sua alma, e diz a Bíblia, temendo, ele começa a abrir mão de tudo. Começa a desistir de tudo. Ele desistiu dos seus sonhos, ou seja, Deus estava usando, Deus não falou com ele, Deus não desistiu dele, Deus não abriu mão dele, Deus não falou nenhuma palavra, mas ele sozinho agora assume aquela ameaça para a sua vida. Era só uma ameaça. Ele não viu nenhum guerreiro, ele não se viu encurralado, não viu num beco sem saída. Tudo ainda estava na área da sua alma. Tudo ainda estava na sua mente. Era só uma ameaça que chegou ao seu conhecimento, mas ainda ele tinha 24 horas para esperar Deus agir. Mas presumindo o seu próprio fracasso, presumindo a sua própria destruição, ele desiste dos seus sonhos, ele desiste dos seus relacionamentos, ele abandona o seu servo, seu fiel moço que o acompanhava. Ele larga ele, e ele foi para o deserto, abre mão da alimentação, abre mão do convívio social, abre mão do relacionamento, abre mão dos sonhos, abre mão de Deus, abre mão da casa de Deus, da igreja de Deus, do templo de Deus, da palavra de Deus, da consulta a Deus. E toma uma decisão de fugir. Como explicar isso? Ameaçado de morte, diz o texto que, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar. Estou lendo o versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. Veja que uma pessoa, quando ela está acometida deste mal, nesse estágio que estava Elias, o que ele fala não combina muito com o que ele faz. A pessoa já não, ela perde o senso de direção, ela perde o norte da razão. Ela começa a fazer coisas que muitas vezes não dá para explicar com uma razão. Ameaçado de morte, diz que ele fugiu para não morrer, e fugindo para não morrer pediu a morte. Se ele quisesse morrer, era só ficar onde estava, não precisava ir para o deserto. Jezabel o mataria. Mas ele, ameaçado de morte, diz que para não morrer, fugiu e pediu a morte. Reclamou da solidão, no entanto foi para o deserto, queria ficar só. Ele falou para Deus, por 3 vezes, eu fiquei só. Mas o moço que Deus tinha dado para ele a casa, o ministério, ele abandonou tudo e fugiu. Ele se encontrava fraco, no entanto não queria comer. O que ele falava a partir deste momento não combinava muito com o que fazia. Não sei se você já se achou numa situação como essa, quando muitas vezes você teoriza situações, e às vezes fala bravamente como um herói, às vezes toma decisões, mas o seu comportamento no dia seguinte é exatamente o contrário disso. Uma prova que o mal já está alojado, que você já saiu da área dos sintomas, a doença já está dentro do coração, e ela agora provoca medo, ela provoca pânico, ela provoca desespero, provoca um monte de situações que a pessoa começa a agir de uma maneira que não dá para explicar o que ele fala com o que ele faz. Isso não bate, isso não combina.
Elias teme por sua vida, quer salvar a vida, mas pede a morte, e pede com ousadia. Ele olha para Deus e diz: basta-me, chega, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não quero viver, toma agora a minha vida. Quem conhece Elias, quem já leu um pouquinho de Elias, sabe pelo valor e pelas características do ministério de Elias, pelo seu temperamento, que ele não era pessoa de jogar com palavras. Elias não era pessoa de blefar, ele não estava blefando, ele não estava brincando. Ele tomou uma decisão de abrir mão da sua vida, abriu mão dos seus sonhos, dos seus relacionamentos, ele abriu mão da sua alimentação, enfim, ele abriu mão de tudo, e agora ele resolve entrar num caminho de fuga, e ele vai para o deserto abrindo mão de todos os seus sonhos. No versículo 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A partir do versículo 5, nós encontramos o texto agora não mais falando do doente, mas falando de Deus. Eu acho interessante, impressionante, nós olharmos agora como é que Deus vai lidar com essa situação. Será que Deus vai dar uma lição de moral? Vai falar: que vergonha, um valente, um nobre, um forte, como você, agora aí, dando uma de coitadinho, se deprimindo, fugindo da situação. Olha quantas situações você já enfrentou e eu não te desamparei. Será que Deus, se nós não conhecêssemos o texto, se nós tivéssemos que filosofar aqui, dar asa ao nosso pensamento, talvez nós diríamos muita coisa, como muita gente diz muita coisa nesta hora. Como muitas pessoas recebem neste momento palavras duras, de sentenças, de condenação, de morte. Porque nós, que às vezes estamos fora do problema, achamos que eles não sentem, mas a Bíblia diz que Elias estava sentindo. Tudo para ele era muito vivo, tudo para ele era muito real. Para ele a sua cabeça ia cair no chão no dia seguinte. Ele sabia quem era Acabe. Ele conhecia a violência de Acabe. Ele sabia o poder de Acabe. Ele sabia a influência de Jezabel na vida de Acabe. Não se tratava de uma situação teorizada. Ele estava teorizando a sua derrota. Mas a situação que ele vivia no momento, ela era real. Era uma situação desesperadora. Por isso ele sentiu, e o seu sentimento deve ser respeitado porque o próprio Deus o respeitou. Veja que no versículo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja que antes de abrir mão da sua vida, ele faz uma oração a Deus. Ele era um homem acostumado a orar uma única vez e Deus responder. Quando caiu o fogo do céu, ele olhou para o céu, os profetas de Baal se retalharam, gritaram, se mataram, se cortaram. Se mataram de tanto gritar na expressão da palavra e não aconteceu nada. Ele era um homem de orações curtas. Ele elevou seus olhos ao céu e falou: Deus, tu sabes que eu fiz tudo o que eu estou fazendo de acordo com a tua palavra. Traduzindo a oração: eu não estou aqui para me engrandecer, não estou aqui para me enaltecer, não estou buscando a minha própria glória, eu estou aqui por causa do teu nome. As pessoas estão dizendo que o Senhor é Baal e que Baal é o Senhor, e eu fiz tudo de acordo com a tua palavra, e agora, ó Deus, confirma a tua palavra e consome o holocausto, manda fogo. E ele olha para o céu e fogo começa a cair do céu sobre o holocausto. Um homem que tinha esse grau de intimidade com Deus, um homem que falava com Deus, agora, abrindo mão da sua vida, na sua última oração, ele ora a Deus e diz: Deus, basta. Acabou aqui o nosso relacionamento, o profeta Elias e Deus, toma minha vida. E Deus, em socorro à sua oração, manda um anjo. Pense na grandeza dessa resposta. Deus mandou um anjo. É preciso que Deus mandasse um anjo no seu quarto, na hora que você estivesse dormindo como Elias estava dormindo? Se de repente você visse um anjo entrando pela parede, ele não precisa de porta. Não sei se você tem alguma informação a respeito do que um anjo pode,
Mas eu vejo um homem doente de morte na alma, prestes a morrer, abrindo mão da sua vida, desiste de todos os seus sonhos, e Deus, em socorro à sua última oração, manda um anjo. Eu diria, isso basta, porque se você olhar do que um anjo é capaz, se nós pudéssemos reunir em um só lugar a maior junta de psicólogos do mundo, os mais competentes, eu diria que eles não poderiam fazer melhor do que um anjo. Se nós pudéssemos reunir os melhores profissionais da saúde do mundo para tratar o caso de uma única pessoa, o profeta Elias, eu não acredito que eles poderiam fazer melhor do que um anjo pode. O que a Bíblia fala do que um anjo é capaz é muito grandioso. Os anjos assistem diante de Deus. Os anjos têm o poder de fazer fogo cair do céu. Os anjos têm o poder de fazer a terra tremer. Os anjos têm o poder de matar 185 mil soldados em uma única noite. Os anjos têm um poder incrível da parte de Deus de fazer coisas que nós não conseguimos descrever. São agentes de Deus, emissários da sua ordem, do seu poder, da sua glória. E agora o homem está doente, um valoroso profeta, faz uma oração ousada, abre mão da sua vida, e Deus manda um anjo. E o anjo olha para o doente e diz para ele: levanta-se e come. O que você diria para Deus se um anjo te dissesse isso? Parece que ele deveria dizer alguma coisa mais interessante. O anjo tinha poder de falar: Elias, eu vou mudar a tua alma completamente. Eu vou restaurar o teu coração. Eu vou mudar o teu ânimo. Eu vou tocar nos seus sentimentos. Eu vou tocar na tua alma. E numa fração de segundos você não será mais o mesmo. Você vai voltar daqui jubiloso. E quando você encontrar alguém no caminho de volta, você vai falar: Deus mandou o anjo, e o anjo só estendeu a mão. Ele só tocou, ele só falou, e tudo se resolveu. Mas para nossa surpresa, sabe como é que Deus cura esse depressivo? Deus manda um anjo e diz para ele: olha, levante-se. Deitado você não vai a lugar nenhum. Deitado você nunca terá nenhuma vitória. Deitado você não vai encontrar a solução para o seu problema. E tem mais uma coisa: você está fraco, coma. E ele olhou à sua volta e tinha ali pão cozido sobre pedras em brasa, e pão. E agora diz a Bíblia que ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Prostrado, fraco, o anjo providencia da parte de Deus a cura de Deus para uma pessoa depressiva. Palavra de Deus para alguém que se encontra, porque eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Talvez você possa se sentir maior ou menor do que Elias, não sei. Depende o seu grau de comprometimento com Deus. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, eu creio que qualquer pessoa que recebesse da parte dele um anjo com o mesmo problema não teria um tratamento diferenciado. E da parte de Deus o anjo diz assim: sabe o que você precisa? É se levantar, você tem que ficar de pé. Depois de ficar de pé, deitado você não vai a lugar nenhum. Depois de ficar de pé, você precisa comer. Se você puder, talvez você deve trocar os seus remédios por uma boa alimentação. No alimento você tem quase tudo que o seu corpo precisa. Ou tudo. Quando eu digo quase tudo, estou falando dos alimentos de hoje. Mas na época ele tinha tudo que o seu corpo precisava. E o anjo diz para ele: você precisa comer. Coma. E depois que você comer, no versículo de número 7 diz assim: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Primeira coisa que o anjo de Deus fez para curar aquele homem. O anjo de Deus era a resposta de Deus para a oração de um homem de Deus. E o anjo não disse nada que nós não sabemos hoje. O anjo falou assim: você precisa ficar de pé. Se você se entregar, se você ficar largado numa cama, quando você tem força para se colocar sobre os seus pés, você não irá a lugar nenhum. Se você tem condições de comer, então coma. Sabe por que Deus mandou um anjo? Porque Elias não tinha ninguém.
Mas se você tem alguém, se você tem uma geladeira, uma despensa, uma comida perto da sua casa, nem do anjo você não precisa, a comida já está no alcance da sua mão. O anjo não deu nenhuma palavra, o anjo não deu nenhuma orientação, o anjo não deu nenhum remédio para ele tomar de 8 em 8 horas. Hoje você precisa ficar de pé, precisa comer, e depois que você comer, você precisa andar. Talvez tenha um anjo perto de você na sua casa chamado pai, mãe, irmão, amigo, que quantas vezes já te falou, se coloque de pé, coma, dê passos, ande. Mas nós achamos que isso é muito simples para o nosso grande mal. Eu até entendo se Elias dissesse assim para Deus: Deus, olha a mudança que a minha vida está enfrentando. O senhor pode entender como é que está o meu psicológico? O senhor pode entender como é que está a minha alma? O senhor pode entender como é que está o meu sistema nervoso? Olha o que eu estava vivendo até ontem, olha o que eu estou vivendo até hoje. E o senhor manda um anjo na cabeceira da minha cama, lá no deserto, com pão e água, e manda eu ficar de pé, comer e andar? Sim, palavra de Deus. Se Deus tivesse dito outra coisa, nós teríamos que dizer. Se Deus tivesse dado uma receita mais complicada, nós teríamos que dizer: olha, a coisa é complicada e Deus mandou dar 20 passos. Mas Deus falou: não, primeira coisa, você precisa se levantar, ou seja, não desista das suas forças. Depois você precisa comer tudo que está ao seu alcance e faça. E depois, quando ele voltou a dormir, o anjo voltou a segunda vez. O anjo volta a segunda vez, acorda ele e fala a mesma receita: levanta, coma, e acrescenta um terceiro item: ande. Ou seja, dê passos. Quantas vezes nós desistimos de dar passo, nós não queremos fazer o caminho de volta. O mal entrou no nosso coração e agora nós achamos que de alguma forma ele deve desaparecer de lá. Nós não queremos arrancá-lo de lá passo a passo como nós deixamos ele entrar lá. Ainda esses dias estudávamos aqui quantas vezes uma pessoa adoece durante 30 anos, depois ele quer ser restaurado numa única sessão, numa única oração. Eu entendo que Deus tinha poder para fazer isso. Eu entendo que Deus, através do seu anjo ou pessoalmente, Deus poderia fazer muitas coisas. Eu sei que você não duvida do poder de Deus, mas vamos observar como é que Deus fez. Deus chama ele para fazer tudo ao inverso do que ele havia feito. Ele se deitou, Deus falou: faça o contrário, levante-se. Ele parou de comer, Deus falou: faça o inverso, comece a se alimentar. Ele desistiu de andar, ele andou na direção errada, ele estava andando na direção de Deus para a vida dele. De repente ele pegou um caminho errado, e quando ele percebeu, ele já tinha andado um dia inteiro, ele estava muito longe. Deus falou: então agora ande este caminho de volta, dê passos. O anjo não disse: fique tranquilo, eu vou te pegar nos braços e vou te colocar lá no templo, restaurado. Quem te viu e quem te vê. O anjo disse para ele: comece a andar na direção inverso da doença. Comece a dar passos. Tudo aquilo que gradativamente, aqueles sintomas invisíveis, todos aqueles pensamentos ruins, todos aqueles males que você foi teorizando, que você foi colocando para dentro do coração, presumindo, falando, alojando e foi entrando, comece a dar passos agora, comece a arrancar um por um de volta. Quem mandou? Deus. Talvez você não elimine o mal em um dia, mas amanhã você estará melhor do que hoje. Depois de amanhã você estará melhor do que amanhã. E cada dia você vai melhorando na presença do Senhor. Por quê? Ele andou um dia inteiro para ficar fraco, faminto e desistindo da vida. E Deus falou: então agora você vai comer. Ele não tinha alimento, Deus providenciou. Ele não tinha ninguém, Deus mandou o anjo. E foi só o que o anjo fez e mais nada. Se você tem alimento, se você já tem alguém, se você já tem uma palavra de Deus, então você já tem o caminho da cura. Comece a dar passos na direção. Comece a voltar para a casa de Deus. Comece a voltar para a presença de Deus, para a palavra de Deus. Enfim, dia após dia, momento após momento, palavra após palavra, todo aquele mal que foi entrando e alojando na sua vida, comece agora gradativamente a colocá-lo para fora da sua vida. Como? Que jeito? Seguindo a orientação de Deus. Foi a primeira coisa que Deus disse para o Elias: você precisa de uma mudança física radical. A tua alma não pode viver num corpo definhando, a tua alma não pode viver num corpo faminto, a tua alma não pode viver num corpo estirado no chão. Alma no hebraico quer dizer possuidora de vida. Ela precisa de vida para viver. Se ela não tem vida, ela não consegue viver.
E você precisa de dar a ela o mínimo de condições de vida. E depois que você se levantar, depois que você comer, aí sim, agora você já tem um pouco de condições de vida, então comece gradativamente a dar passos. Não espere as coisas cair na cabeça, pacote pronto. Ouça Deus falando como Ele lidou com um homem muito especial no seu plano. Um homem muito especial que Ele tinha uma missão para ele na terra. E como eu disse, Deus não tem filho prediletos. Eu entendo que todos nós somos especiais de Deus. Às vezes temos um outro pensamento a nosso respeito, mas se você consultar o Senhor, você vai ver que para Deus não tem alma mais preciosa. Existe na terra pessoas mais preciosas, mas para Deus toda alma é alma. Todo ser humano por dentro ele é igual. Se você abrir o ser humano e não mostrar o seu exterior, por dentro somos iguais. Temos os mesmos males, temos a mesma cor do sangue, temos os mesmos órgãos. E na alma Deus nos fez iguais. Aí Deus mostrou que Ele precisava de dar passo, ou seja, fazer o caminho inverso da doença. Quando chegou no versículo de número 8, diz: então ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, olha de onde veio a força, com a força daquela alimentação, Deus dá a receita, Deus o medica, Deus diz para ele, faça isso, ele faz, e com a força daquele primeiro alimento ele ficou restaurado? Não, mas ele já caminhou 40 dias e 40 noites. Estava muito longe da casa de Deus. De onde ele tomou a decisão de fugir e romper os seus relacionamentos, ele andou o caminho de um dia. Mas lá da casa de Deus, onde Deus queria levar ele para o seu hospital, para a sua clínica, para cuidar da vida dele, ele estava muito longe. E diz a Bíblia que ele andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Quase 300 quilômetros foram vencidos. E agora ele se encontra na casa de Deus. No versículo de número 9, diz que ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Preste bem atenção, queridos. Quando Elias caminhou 40 dias e 40 noites, no meio do caminho, ele chegou no monte de Deus, lá onde Moisés recebeu a lei, um local que reportava Deus, lembrava Deus. Ele voltou agora para o caminho certo, estava no lugar onde Deus fala, onde Deus orienta, mas ele ainda tinha os seus temores, ele tinha os seus pavores, ele ainda estava com medo dentro do seu coração. Ele só estava caminhando, levantou-se, comeu, estava andando de acordo com a orientação de Deus. Como muitos cristãos autênticos, como muita gente de Deus, caminha na vida, ainda com os seus temores. Estão na casa de Deus, com a palavra de Deus, ouvindo Deus, mas ainda falta alguma coisa. Estão caminhando. E neste exato momento, diz a Bíblia, que ele entrou numa caverna. Olha o versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 10. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Note que Deus faz uma pergunta para Elias: o que você está fazendo dentro da caverna? Caminhou 40 dias e 40 noites e entrou numa caverna. A pergunta de Deus é: que fazes aqui? E ele não responde o que, ele responde por quê. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Nós não podemos errar o endereço. Muita gente perdeu muita bênção ao longo da história da humanidade porque ele acha que Deus é mais ou menos tudo igual. Baal é Deus, Deus é Baal. Eu acho que tudo que fala de Deus, o importante é crer em Deus, o importante é ter uma fé, o importante é ter um caminho. Você já viu gente com esse tipo de definição? Parece que tudo é igual. Engraçado, ninguém faz isso quando vai fazer um bolo. Ninguém fala assim: açúcar e sal tudo é branco, pode colocar qualquer um. Ninguém diz assim: vasilhas são todas iguais, pode colocar qualquer medida, o resultado no fim será o mesmo. Não, se você for fazer um bolo, você tem que prestar atenção na receita, nos detalhes, no peso, porque isso pode comprometer o trabalho como um todo. Um atirador de elite, se ele mexer na alça de mira 1 milímetro, lá no final do tiro, vai dar uma distância de metros. Olha, ninguém pensaria assim: afinal mexeu milímetros. Quantas pessoas na Bíblia
nós encontramos perderam a bênção porque às vezes elas confundem homem de Deus com o Deus dos homens, acha que a bênção está na igreja, que a bênção está no pastor, acha que a bênção está na Bíblia. Tem gente que faz da Bíblia um amuleto, um patuá, tem outros que faz da igreja, outros faz do pregador. E nós não podemos errar o endereço de Deus. Se você não puder acertar um outro endereço na vida, o de Deus você não pode errar. Certa feita uma mulher procurou Eliseu e falou: ah, homem de Deus. Ele falou: que te hei de fazer eu? Ou seja, você precisa do Senhor. Em outro lugar uma mulher falou: ah, rei, meu senhor. O rei falou: da onde eu vou te socorrer? Da eira ou do lagar? O rei disse: eu sou homem igual a você, também estou passando fome, também tenho meus traumas, também tenho as minhas fraquezas. O rei estava vestido de cinza. O grande general Naamã, quando estava leproso, ficou sabendo que tinha cura em Israel, procurou o rei de Israel. O rei de Israel rasgou a sua roupa e falou: quem sou eu para purificar alguém da sua lepra? Eliseu disse: deixe ele vir a mim, ele saberá que existe Deus em Israel. Queridos, nós precisamos entender Deus. Não podemos julgar Deus tudo mais ou menos de acordo com a nossa cultura, com a nossa religião. Achar é mais ou menos assim. Eu já vi alguém fazendo assim, já vi alguém falando assim. Eu já disse que quando nós estamos numa situação como essa, muita gente fala muita coisa. Quando você se encontra desesperado, você vai encontrar muita gente te apresentando soluções que ele não tem nem para a vida dele. E nós não temos que dar ouvido a quem não sabe curar a alma, nós temos que ouvir o Criador. Pessoas podem nos ajudar, pessoas podem nos orientar, mas Deus, nós não podemos errar o seu endereço. Deus pergunta para Elias: Elias, o que é que você faz aqui? Ele disse: ah, Senhor, eu sou extremamente zeloso, eu tenho cuidado do teu nome, e só eu fiquei por profeta. Os teus profetas prevaricaram, derrubaram os teus altares, eles foram mortos, e eu fiquei só. Olha ele se sentindo ainda só, desamparado. Deus já tinha mandado um anjo, estava sob orientação da palavra de Deus, do anjo de Deus, no caminho de Deus, mas ainda não se sentia nos planos de Deus. É muito comum nós, pessoas de Deus, que às vezes sabemos da teoria, o plano da salvação, somos de Deus, mas de repente o mal nos acomete com tanta força, a mudança é tão radical, que de repente o que nós fazemos, o que nós vivemos não combina muito com aquilo que nós falamos. Teorizamos coisas boas e andamos numa direção errada. Elias já tinha experimentado o socorro de um anjo de Deus, ele estava no caminho certo, estava no monte de Deus. Mesmo assim ele entra numa caverna e Deus quer uma explicação. Deus sabia por que ele estava lá, Deus não sabia o que ele queria fazer lá. Eu entendo que Deus sabia. Eu sei, Elias, por que você está aí. Você não está bem, você não está no melhor momento da sua vida, você está doente, você está depressivo, e no seu medo, no seu temor, nos seus sentimentos você fugiu. E isso eu sei. Agora eu estou querendo saber o que é que você vai fazer aí. Será que você acha que tem alguma solução aí? Onde você pensa que você pode chegar dentro de uma caverna? Num cantinho escuro, num quartinho escuro, num mundinho de fuga, num mundinho fechado? Eu creio que Deus estava querendo saber: será que você acha que tem cura aí? Será que você acha que tem felicidade aí? Será que você acha que tem solução aí? Será que você acha que aí vai acontecer alguma coisa boa? O tempo vai passar e a situação vai se resolver? Eu quero saber o que é que fazes, e não por que você está aí, porque Deus sabia. Ele não responde por quê. Ele não responde o quê, mas ele responde por quê. Ele diz: eu estou aqui por isso, por isso. Ele dá os motivos dele estar lá. Isso Deus sabia. Deus só não sabia o que ele ia fazer lá. Por isso no versículo 11, Deus resolve falar com ele de uma maneira diferente. Olha o texto novamente. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava um Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um vento, uma brisa tranquila, e Deus estava na brisa. Quando Elias viu, versículo 20, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa no versículo 14. Tudo de novo.
tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Queridos, note que Deus sabia que a vida de Elias estava passando por um verdadeiro terremoto. Num paísinho pequeno como Israel, um rei com o poder de Acabe, com a violência de Acabe, com a autoridade de Acabe, olhar para um homem que poderia ser encontrado, muito conhecido, muito famoso, ele não tinha onde se esconder. Ele falar: amanhã, a essas horas, a tua cabeça vai estar como a cabeça dos profetas que você matou. A vida de Elias estava passando por um verdadeiro terremoto, a vida de Elias estava passando por uma verdadeira fornalha, por um fogo ardente. E Deus estava operando na vida dele passo a passo, silenciosamente. Levanta-te, coma, dá passos. É tudo muito simples, mas é de Deus. Quem sabe restaurar a vida como Deus? Ele agora coloca para Deus o tremor que estava no seu coração. Não, Senhor, os teus profetas, os teus altares, a tua aliança. E agora eu sou o único. E sabe o que estão querendo fazer com esse único? Estão querendo tirar a minha vida. Fiquei sozinho. Aí Deus fala: põe-te à porta da caverna e eu vou falar contigo. E Deus faz passar perante ele um vento que rebentava a rocha. Jogava uma na outra e despedaçava rochas. Você tem medo de vendaval? Você pode mentalizar um desse? Na porta de uma caverna no deserto? Depois Deus faz a terra tremer a seus pés. E depois Deus manda um fogo devastador. E diz a Bíblia que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Na quarta manifestação de Deus, ele manda uma brisa suave. E na brisa suave, ele percebe a presença de Deus e ele envolve o seu rosto no seu manto e começa a ouvir Deus falar. Parece-me ver Deus dizendo com o profeta: olha, Jezabel fez um terremoto, Jezabel fez um alvoroço, Jezabel fez um escândalo, provavelmente todos os seus mensageiros, todos os seus soldados estão procurando a tua vida, e eu sei o que isso causou dentro de você. Mas Deus está dizendo: se eu quiser fazer um terremoto, eu tenho poder para isso. Deus pode fazer a terra tremer, Deus pode fazer as rochas quebrarem, Deus pode fazer fogo do céu. Enfim, Deus tem poder para pegar um filho seu como você, uma vida comum, uma vida especial, uma vida de Deus. Enfim, ninguém pode escrever o que Deus pode fazer. Olha para a Bíblia, quanta coisa que Deus já fez com alguém. Deus já chamou o morto à vida depois de 4 dias de sepultado. Deus já levou o vivo para o céu num carro de fogo, e o carro de fogo não o queimava. Deus já fez o mar vermelho se abrir. Deus já fez cair comida do céu, fogo do céu. E a Bíblia diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia está dizendo: Elias não era um super-homem, Elias não era um meio-deus, Elias era só um homem. No entanto, ele orou e não choveu, depois ele orou e choveu. Deus está dizendo para Elias, com a manifestação do seu poder no terremoto, no fogo, no vento, que se ele quiser usar da sua divindade para curar uma vida, ele pode fazer o seu alvoroço. E eu entendo que Deus não faz, porque se Deus fizesse isso, todo mundo cairia diante de Deus pelo medo, pelo temor, ou até mesmo pelo encanto do seu poder. E Deus não quer, nunca você vai encontrar na Bíblia que Deus quer ser temido por isso. Deus não quer ninguém tendo medo dele. Aliás, no inferno vai ter muita gente que tem medo de Deus, porque o medo não tem poder de salvar ninguém. As pessoas que salvarão serão salvas pelo amor de Deus e porque elas corresponderam a este amor, foram amadas primeiro e amaram depois. Não temos informação na Bíblia de que o medo salvou alguém de uma coisa. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temor não é ter medo. Medo não abençoa ninguém, e Deus não quer ninguém correndo para os seus braços, ou para os seus pés, ou para o seu tempo, ou para a sua palavra, porque ele está jurando a pessoa de morte, porque ele está querendo matar. Deus não faz como Acabe, Deus não faz como Jezabel.
Muita gente que vive essa vida fugindo de Deus, tendo medo de Deus, eles têm medo de Deus porque eles não conhecem Deus, porque Deus é amor. Nós devemos temer o Senhor se nós tivermos que partir desta vida sem Ele, mas viver nesta vida é o único lugar que você pode escapar de Deus, é fugindo para Deus. Não tem outro lugar. Em nenhum outro lugar você vai encontrar compreensão igual. Em nenhum outro lugar você vai encontrar aceitação igual. Em nenhum outro lugar você vai encontrar um amor igual. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma cura. Deus está dizendo para Elias: eu sei fazer terremoto, eu sei fazer o fogo, eu sei quebrar a rocha, mas olha onde você vai me perceber, numa brisa suave. Deus estava curando a vida dele de uma maneira tranquila, como Ele tem curado milhares de vidas nos dias de hoje. Sem nenhuma ostentação, sem nenhum alarme para que ninguém resolva adorar a cura e não o curador, para que ninguém adore a igreja em vez do Deus da igreja, para que ninguém adore o profeta em vez do Deus do profeta, para que as pessoas não errem o endereço, porque o mundo está sedento de manifestações. Toda vez que você vê alguém falando, ainda que seja uma informação mentirosa, que há uma manifestação em um determinado lugar, o mundo corre para lá. E Deus está dizendo que não existe um lugar onde Ele opera. Ele disse que Ele está em todo lugar. A Bíblia diz que Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus estava no deserto, Deus estava no monte, Deus estava na caverna, Deus estava no fogo, Deus estava na brisa. Mas Elias o percebeu na brisa. Apesar de Jezabel estar fazendo um grande estardalhaço, Deus não estava lá, Ele estava operando silenciosamente. E quando Elias entendeu isso, o que será que Deus vai dizer para ele agora? O versículo 15 diz: disse o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Elias era profeta, e a profissão do profeta, ou a missão do profeta, era ungir, era pregar. Deus falou: agora, Elias, que você conhece a minha maneira de operar, silenciosamente, na brisa suave, volta o teu caminho. Volta a fazer o que você fazia. Você é profeta? Unge o rei, unge o profeta. Enfim, em chegando lá, disse o Senhor: vai e volta o teu caminho. O meu caminho é o meu caminho, o teu caminho é o teu caminho. O caminho de Jesus é o caminho de Jesus, o caminho de Elias é o caminho de Elias. Existe muita gente chorando a dor de Jesus e querendo andar o caminho de Jesus. Não precisa. Jesus disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai por vós. Muita gente querendo fazer o caminho de Jesus. Não precisa, o caminho dele Ele fez. Ele não desistiu, Ele não fugiu, Ele foi até a cruz. Sabe o que Deus quer que você faça? O teu caminho. Ele não desistiu da tua vida, e Ele não quer que você desista dela. Do seu nascimento ao seu falecimento, Deus traçou para você um caminho. Ande o teu caminho. Ah, mas eu me desviei e andei alguns quilômetros à esquerda ou à direita. Não tem problema, o anjo disse: levanta, coma e ande, dê passos. Ah, mas o mundo, a mudança de vida, Jezabel, o problema, a situação. Deus tem poder para fazer um barulho muito maior na sua vida, mas Ele quer operar silenciosamente. Levanta e volta o teu caminho. Vai para a casa de Deus, ouça Deus, muda o comportamento físico, se alimente, muda o ambiente, vai para a igreja, vai para a palavra. A Bíblia diz que ele entrou, no versículo 11 diz: põe-te neste monte perante o Senhor. Versículo 11. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, põe-te perante o Senhor. E o que Ele te disser, faça, ouça. O que Ele te mandar, faça. Você estava dando ouvido à tua mente, aos teus fantasmas, aos teus temores. Você estava dando valor a Jezabel, a Acabe. Você estava dando ouvido a muita coisa à sua volta. Levanta, coma, dê passos e ouça o Senhor. Ponha-te perante o Senhor. E o que o Senhor disser, acredita nisso. Jezabel nunca cumpriu com a sua palavra, Acabe nunca cumpriu com a sua palavra. Pelo contrário, ela teve um fim trágico. Ela que queria promover a desgraça na vida do homem de Deus, ela acabou abrindo uma cova para ela mesma.
ela teve uma morte prematura, perdeu a sua glória, o seu reinado, foi comida pelos cães. Que fim trágico. Fez um barulhão e o Senhor estava operando tranquilamente na vida de Elias. Meu irmão, parece-me ouvir Deus dizendo ao nosso coração: meu filho, ponha-te na minha presença, levanta-te, coma, dê passos, ande na direção ao contrário que você andou quando você adoeceu. Você deu ouvido a muitas vozes, vai arrancando todas elas do seu coração. Começa agora a dar ouvido à voz do Senhor. É Ele que tem a palavra final na nossa vida. Ponha-te perante o Senhor. E Ele falou: você é profeta? Então você vai ungir. Talvez você não seja profeta, talvez você seja um profissional qualquer. Se você é vendedor, você vai vender. Se você é comprador, você vai comprar. Se você é educador, você vai educar. Parece-me ver a palavra de Deus sendo atualizada na nossa vida, dizendo: vai, volta pelo teu caminho. É o teu caminho, a tua vida normal, a tua rotina. Você é profeta, vai lá, tem um rei para você ungir, tem outro rei para você ungir, tem outro profeta para você ungir. Volta para a tua vida normal. Ou seja, você é professor, vai dar aula, você é mecânico, vai arrumar o carro, você é comprador, vai comprar, você é vendedor, vai vender. Enfim, seja lá o que você for, vai fazer, porque o Senhor te enviou. Ande o teu caminho. O Senhor é contigo. O mundo à sua volta está tentando te assustar. O Senhor está dizendo: põe-te em pé na minha presença, anda o seu caminho, porque Deus disse para ele: você está enganado, você estava dando ouvido a coisas que você não tem certeza. Uma pessoa, quando está doente, ela não pode acreditar no veredito dela mesma. Uma pessoa, quando ela não está na sua normalidade, ela não pode acreditar na sua própria voz da razão. Elias falou: ah, Senhor, eu estou só. Deus falou: não, você não está só não. Volta ao teu caminho, volta a fazer o que você tinha que fazer, e você vai encontrar lá em Israel 7.000 homens. 7.000 homens que não tinham se dobrado perante Baal. Ele falou: são todos que não beijaram Baal ainda. Sabe o que eu entendo Deus dizendo? Deus dizendo para Elias: você não está só. Você nunca esteve só. Você pensou que estava só. Você se achou só. E no seu medo você se sentiu só. E Deus não falou: ó, covarde. Deus entendeu o sentimento dele. Deus entendeu que esse sentimento apavora, que esse sentimento ele é real para quem está doente. Mas Deus falou: vamos reformulá-lo. Você não está só. Eu tenho anjos. Deus mandou um anjo. Deus tem milhares e milhares de anjos a seu serviço. Deus está dizendo: você tem eu que sou Deus, você tem os meus anjos, você tem o meu povo, você tem a minha obra. Enfim, Deus tem coisas na terra. Muita gente não vê, não acredita, mas Deus tem. A Bíblia fala de anjos subindo e descendo. Eu não posso ver com os meus olhos, não posso mostrar com o meu dedo, mas eu creio, porque a Bíblia diz que eles estão aqui, acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. E como Deus nunca mentiu, eu tenho motivo de sobra para crer que os anjos de Deus estão aqui na terra. E Deus está dizendo: Elias, você nunca esteve só, tem anjos aí na terra. Ah, mas anjos? Não, tem também homens, tem 7.000 aí. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, tem um povo meu fazendo a minha obra na terra, encontre-os, vive com eles, ande com eles, mude de ambiente, mude de atitude, mude de local, mude a sua mente. Você nunca esteve só. Deus estava com ele, Deus tinha os seus anjos, eles existem, Deus tinha uma obra, a obra está sendo feita. Muita gente não acredita que Deus está atuando na face da terra, mas a Bíblia diz: eu creio nisso e sei que Deus está atuando, Deus está salvando vidas, Deus está curando vidas, Deus está restaurando vidas na terra, Deus está fazendo uma obra na terra e muita gente tem sido abençoada por Deus. Se você crê nisso, Deus está dizendo: olha, eu tenho um povo na terra, encontre-os, junte-se a eles, faça a obra. O que é que você sabe fazer? Faça. Você é profeta? Pregue. Você é cantor? Cante. Você é músico? Toque. Você é testemunha? Testemunha. Faça tudo que Deus te deu para fazer. Deus tem anjos, Deus tem um povo, Deus tem uma obra. Enfim, o mundo está passando, mas Deus está atuando na face da terra. Apesar do mundo não perceber, o Senhor continua fazendo a sua obra na face da terra.
Muita gente não acredita mais em Deus, muita gente não acredita mais em anjos, muita gente não acredita mais em obra, em pessoas de Deus, muita gente não acredita mais em obras de Deus. Mas Deus falou: Elias, tem aí na terra, procure-os. Elias não sabia deles, mas os olhos de Deus vê diferente dos olhos de ele. Ele falou: eles existem, eles estão aí, junte-se a eles e faça a obra. Faça, volta ao seu caminho e faça o que você tem que fazer. Você desistiu da sua vida, mas eu, disse Deus, nunca desisti dela. Volta ao seu caminho, porque Deus tem uma obra para você na face da terra. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quero encerrar esta mensagem orando com você, não por você. Quero te convidar a orar. Elias fez uma oração esperando uma resposta de Deus, e Deus mandou outra. Ele queria a morte. Ele era um homem de fé. Eu creio que ele queria estar com o Senhor. Ele acreditava na vida eterna, na salvação. Ele não era um suicida. Ele não teve coragem de tirar a sua vida. Mas se Deus tirasse, Deus é o Criador, Deus tem poder para tirar. Ele sabia que ele estaria com o Senhor. Mas Deus entendeu que ele ainda tinha um caminho na terra. Deus entendeu que ele tinha passos a dar, tinha coisas a fazer. Pense nisso. Será que Deus não tem alguma coisa para você fazer? Será que o seu caminho já acabou? Se você está se sentindo só, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele nunca te deixou só. Ele é Deus. Ele sabe onde você está. Ninguém deu o endereço de Elias para Deus no deserto. Deus sabia que ele estava lá. Eu não preciso do seu endereço para te dizer que Deus sabe exatamente onde você mora. Deus te vê na tua caverna. Deus te vê no seu caminho de fuga. Deus te vê nas tuas lágrimas. Deus ouviu a sua última oração que você fez. E talvez Ele mandou uma resposta diferente daquela que você esperava. Mas eu quero te animar, não desanime, ouça Deus. Atenda a Deus. Deus sabe o que faz. E Ele te chama para você voltar ao seu caminho nesta noite. Ele tem um trabalho para você. Se você se acha muito fraco, dê passos, vá devagar. Levanta-se primeiro. Se coloque de pé hoje. Diga: Deus, hoje, Senhor, hoje eu vou me colocar de pé. Hoje. Agora. Com a força desta comida, Deus, eu vou caminhar. Eu vou caminhar. E dê passos. Comece a dar passos. E o Senhor te dará uma outra orientação. Antes de acabar a força desta comida, Ele te dará uma outra comida, uma outra comida, uma outra palavra, e você vai seguir o teu curso e o teu caminho, e Deus vai fazer a obra dele na sua vida. Não desista. Levante-se. Ouça Deus te dizendo: levante-se. Deitado você não vai a lugar nenhum. Prostrado você não vai a lugar nenhum. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tu és o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de todos. Todos que nasceram, viveram, e todos que nascerão e viverão na face da terra. Tu tens, ó Deus, a vida, do princípio ao fim de cada um deles na palma de suas mãos. E a Tua palavra, Deus, que é antes da fundação do mundo, porque o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. A Tua palavra, Deus, que sempre curou e restaurou vidas, que por meio dela o Senhor tem salvado e restaurado tantas vidas na face da terra, chegou até o nosso coração nesta noite, ó Deus. E eu quero te pedir, ó Deus, que este poder que existe na Tua palavra venha, ó Deus,
poderosamente no coração de cada um dos teus filhos nesta noite. Olha para esta vida, Senhor, que sofre, que chora, para esta vida que está prostrada, desistindo dos seus sonhos, desistindo da vida. Deus, a tua palavra, Senhor, que ela caia agora como maná celestial, que ela caia agora, Deus, como uma restauração da tua parte, e que a partir dela, ó Deus, o teu Espírito Santo, os teus anjos, a tua obra, o teu povo, a tua palavra, Senhor, possa contribuir para a cura de todas as pessoas que ouviram esta palavra. E que o teu Espírito Santo possa trazer, ó Deus, um novo tempo, um novo amanhã. Que o Senhor esteja, ó Deus, mexendo no futuro de muitas vidas aqui. Que o Senhor esteja mexendo, ó Deus, no destino de muitas vidas. Que o Senhor esteja endireitando veredas. Que o Senhor esteja virando o cativeiro, mudando a sorte. Assim, ó Deus, como Elias teve um outro tempo na sua vida, eu creio que não será diferente conosco nesta noite, Pai. Porque nós recebemos a tua palavra como tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos de pé na tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos o alimento, por mais simples que seja, mas que venha da tua parte, que venha da tua ordem, que venha do teu trono de graça, que ele venha nos colocar de pé e nos alimentar para caminharmos a nossa caminhada na face da terra, Pai. Muda, Senhor, a nossa sorte, mexa no nosso destino, de tal maneira, ó Deus, que o teu nome seja glorificado. Tu sabes, ó Deus, qual é o caminho de cada um aqui nesta noite, desde o seu nascimento até o seu último fôlego de vida. Não permita, ó Deus, ninguém aqui desistir do seu caminho, mas que o teu Espírito Santo esteja encorajando, curando, restaurando, de tal maneira, ó Deus, que o teu nome seja glorificado na cura do teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.